A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é Pra Jesus. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero dividir aí com vocês a tag Namoro Cristão. Eu trabalho com jovens e adolescentes na minha igreja e esse é um tema muito polêmico no meio dos jovens cristãos, né? Tem inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos e eu gostaria de gravar esse vídeo especial aí sobre namoro cristão. Hoje eu comemoro com o meu esposo, vou deixar aqui do lado uma fotinho nossa para você ver. 14 anos de feliz namoro, né? A gente começou a namorar no dia 14 de abril de 2007 e eu vou deixar para contar o testemunho do namoro para vocês lá no Dia dos Namorados, tá? Então hoje eu vou fazer mesmo só a tag Namoro Cristão, respondendo para vocês aí dúvidas, né? Sobre o namoro na presença de Deus. Então vamos lá, pessoal, aí eu tenho 20 perguntas para fazer nessa tag, então vou responder e tentar responder de uma forma bem resumida, mais eficaz para vocês, sobre o namoro cristão. Então vamos lá para a tag. Pergunta número 1, então, o que Deus diz sobre namoro? Bom, pessoal, na Bíblia Sagrada não tem nada específico relacionado à palavra namoro. O que Deus fala na sua palavra? Deus fala de relacionamento, de cumplicidade, de conhecer o outro, da vontade de Deus também. Então eu acredito que à luz da palavra de Deus, o namoro é um momento para você conhecer aquela pessoa, para você orar com ela, para você saber se é da vontade de Deus esse relacionamento, para você ver se ela tem as qualidades que você procura em alguém para se relacionar. Então eu vejo o namoro à luz assim da palavra de Deus e como Deus reage diante disso, como um relacionamento para se conhecer mesmo, para ter essa troca, para ver se é aquilo que você quer, se é esse o plano de Deus para sua vida. Então o namoro é para isso, é para que você conheça essa pessoa com quem você vai se relacionar. Pergunta 2, então, pessoal, é pecado morar junto no namoro? Bom, gente, sim, é pecado. Porque é difícil você morar, né, na mesma casa que a pessoa e não cair em pecado, né, e manter a pureza sexual e tudo mais. Eu já acho errado quando o namorado ou a namorada vai posar na casa do outro, porque a Bíblia diz que a gente não deve procurar a tentação, né, gente? E a atração física é algo importante no namoro, né? Vamos ser bem sinceros. Então eu não concordo nem nessa questão de posar na mesma casa e tal, porque são coisas que é melhor evitar, né? Para que você mantenha o seu namoro em santidade. Então, não, né, pessoal? Não é legal morar junto no namoro, não, tá? Número 3, como deve ser o namoro cristão? Acho que a palavra base, gente, do namoro cristão é intimidade com Deus, né? Então, a intimidade não é entre vocês dois, é entre vocês e Deus. Tentar ter a intimidade com Deus para saber se aquele é o plano de Deus, se aquela é a vontade de Deus para você, né? Então, eu acho que o namoro cristão é muito isso, é muita oração, é muito buscar de Deus e desejar que Deus se revele através desse relacionamento. Tem que ser um relacionamento, gente, de respeito, de cumplicidade, de companheirismo e principalmente de amizade. Porque você depois não vai querer ter um casamento com alguém que você não construiu uma amizade, uma confiança naquela pessoa. Então o namoro cristão é para isso, é para que você tenha esse momento aí para aprender a confiar nessa pessoa, dividir a sua vida com ela, né? Então eu vejo mais como isso, como um período de intimidade com Deus, de vocês dois, né? E procurando sempre a vontade de Deus dentro daquele relacionamento. Outro pessoal aí, quarta pergunta, bem polêmica também. Se beijar na boca é pecado? Gente, tem muitas controvérsias em relação a isso, então vou deixar claro que essa é a minha opinião, tá? Eu não encontrei na palavra de Deus, né, algo que dissesse que o beijo é um pecado, tá? Então eu acredito que não é. Mas, né, vamos abrir um parênteses bem grande aqui. Você tem, como eu já disse, evitar a tentação. E certos tipos de beijo no namoro levam ao pecado. Então, cuidado aí
com o tipo de beijo que você executa no seu namoro. Tente ser um beijo aí mais respeitoso, com carinho também. E tente manter a santidade, né, gente? Tudo que foge da santidade é perigoso, é tentador, né? Então, para que você não perca aí a santidade no seu namoro, dá uma vigiada nessa parte, tá? Eu também acho muito legal e eu sigo alguns canais que fazem o propósito do altar, que é muito legal, que os jovens decidem, né, como cristão, dar o seu primeiro beijo apenas no momento do sim no casamento. Gente, eu acho isso incrível, eu acho assim que é uma intimidade com Deus surreal para fazer isso. Eu não fiz, né, gente, vou confessar que não fiz, mas eu acho muito lindo e acho que o jovem que se guarda dessa maneira, ele tem um casamento extraordinário, assim, pautado na santidade e na glória de Deus. Então eu acho muito legal, sim, os jovens que se guardam até o casamento em relação também ao beijo, tá? 5, gente, questão número 5, super polêmica também no meio dos jovens: se ficar é pecado. Bom, gente, ficar já não é uma palavra muito legal, muito culta, né? Então já começa por aí o problema. Ficar, sim, é pecado, tá? Por que é pecado? Porque você tá expondo o seu corpo para uma pessoa que não quer um compromisso com você. Ou seja, ela quer curtir, ela quer aproveitar a situação, mas ela não quer ter um compromisso com você. Então, a partir do momento que você ficou com ela, você também tá assinando isso, que você também não quer compromisso. Então, se você é cristão, Deus repudia esse tipo de prática, porque o objetivo do namoro cristão é que você se prepare para o casamento, né? Para o noivado e depois para o casamento. Então, Deus não se agrada que você fique passando aí de boca em boca, como a gente costuma dizer no popular, né? Então, não é isso que Deus está preparando para você. Então, fuja disso, porque pode ser uma cilada bem grande aí pra você, tá? 6, então, pessoal, o que é a corte e se isso é cristão? Gente, corte é quando você tá naquele período, eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, e você fica olhando, trocando olhares, de vez em quando dá uma conversadinha, né? Procura aí nos mesmos cultos que aquela pessoa está. É o famoso gostar, né? Corte não é pecado, gente. Eu acho até uma parte bem legal aí do início do namoro, né? Você ter esse momento aí de troca de olhares, né, e tal. E eu acredito sim que a corte é cristã, né? Que Jesus não repudia esse tipo de prática. E gostar não é pecado, né, gente? Então, acho legal você ter esse momento antes aí de fazer o pedido do namoro, né? De troca de olhares, de conversar com a pessoa, de até talvez criar uma amizade, né? E se for da vontade de Deus, vai evoluir para um namoro. Então é tranquilo aí, pode fazer a corte aí com a sua varoa, com o seu varão, amém? Pergunta número 7, pessoal. Um cristão pode namorar alguém que não é cristão? Bom, aí tem um grande porém, tá, pessoal? Não há um registro na Bíblia que diga não, você não pode. Mas não é aconselhável, porque é mais fácil a pessoa não cristã tirar você do centro da vontade de Deus do que você levar ela a conhecer a Cristo. Você tem que estar com a sua fé muito abalizada, muito bem firmada, para que você consiga ter esse relacionamento. A Bíblia fala muito, gente, em julgo desigual, então Deus não se agrada quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então eu não aconselho você a ter um relacionamento com alguém que foge da linhagem cristã, mesmo que isso não seja proibido, né? Porque tem que ser alguém que tenha nascido na mesma promessa que você, que conheça a salvação, que conheça Cristo Jesus, para que você tenha um relacionamento aí feliz, né? E não fique lutando aí já desde o namoro, né? Provavelmente, se a sua família é cristã, já vai ter uma resistência, porque não é isso que a sua família orou por você. Então, eu não aconselho você ter um relacionamento com alguém que não conhece a mesma fé que você. Mas, como eu disse, não há nada que proíba isso, mas toma cuidado, vigie, pergunte se é a vontade de Deus, porque às vezes você está fazendo a sua própria vontade, está caindo numa cilada bem grande aí, se afastando do Senhor, e com certeza Deus não quer que você faça isso, Ele quer que você permaneça no centro da vontade dEle.
Número 8, pessoal, namoro cedo é pecado? Eu acho que sim, tá, pessoal? Minha opinião. Eu acho que muito cedo você não tem maturidade pro namoro. O namoro não é uma brincadeira, como muitos jovens aí fazem, que hoje namora um, amanhã namora outro. Não, o namoro na Bíblia Sagrada, na relação com Deus do jovem cristão é um compromisso, sim. Então namorar muito cedo não é legal, porque você não vai ter maturidade para um relacionamento sério, ok? Pergunta número 9, como deve ser o pedido de namoro cristão? Gente, adorei essa pergunta. Ai, tem que ser muito romântico e tem que ser feito pelos meninos, tá? Por favor. Nada que impeça as meninas de tomar atitude, mas eu acho que é mais legal, mais galante e também mais romântico, né? O menino fazer isso. Então aí, ore a Deus, varão de Deus, compra flores, compra chocolate, compra aquela aliança de compromisso. Meus jovens estão usando muito agora, que é uma aliança na cor prata, né? Eu também usei e eu acho isso muito lindo, é um sinal de respeito com a pessoa e que realmente você quer ter um compromisso com ela, você não quer brincar com os sentimentos dela. Então aí faça um momento bem legal, reúne os amigos, combina aí com o pessoal. Se você quiser, eu até posso gravar um vídeo aqui dando dicas do pedido aí pra vocês. Converso com os meus jovens que já fizeram esse momento. E seja romântico, né? Faça que esse momento seja inesquecível aí pra sua varoa. Porque se ela virar a ser sua esposa, com certeza ela vai lembrar pra sempre desse momento lindo aí do pedido de namoro, tá? Pergunta número 10, pessoal. Como eu devo saber se tenho que terminar o namoro? Bom, porém, essa pergunta é muito importante, gente. No namoro, Deus vai permitir que você conheça essa pessoa para você ter um relacionamento após no casamento. Então, tudo que não tá legal no namoro, não pense que depois que casar vai mudar tudo, que vai ser perfeito. Não. O namoro, Deus já permitiu justamente para isso, para que você conheça os defeitos da pessoa, as qualidades e saiba se aquilo vai dar certo na sua vida ou não. Então, se você tá vendo que não tá legal, que a pessoa não tá respeitando você, que ela, né, te ofende, que ela te magoa, não só de forma física, tá, pessoal? Muita gente se segura só na questão física, mas na questão verbal também, porque isso também é uma agressão, então tome cuidado. E se não tá legal no namoro, gente, termina, porque o casamento vai ser um desastre, vai ser algo terrível, porque Deus já tá dando alertas pra você que aquela pessoa não é o que Deus queria pra você. Porque o que Deus dá, gente, é bom, perfeito e agradável. Então, tome cuidado. Então, você ore a Deus, peça força, porque às vezes a gente cria, né, uma relação com essa pessoa, a gente tem a amizade, aquela coisa e fica com receio de terminar. Mas é melhor você sofrer hoje no namoro e terminar e acabar com essa situação do que você passar um casamento terrível, onde você vai ter que orar muito, jejuar muito para que Deus renove, né, o seu casamento. Então, o namoro, Deus já te dá alertas de que não é da vontade dele. Então, se o seu namoro não tá dentro do bom, do perfeito, do agradável, claro, gente, todo mundo tem defeito. Esse perfeito, eu digo perfeito na presença de Deus, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que reconhece seus erros. Então, tome esse cuidado, tá, pessoal? Porque isso vai trazer sofrimento para você no futuro. Então, melhor terminar hoje com a luta que você tá vivenciando do que passar uma vida inteira sofrendo. Amém? Pergunta número 11. Como saber se eu tô pronto para namorar? Gente, isso é meio difícil de responder, porque cada um sabe da sua maturidade. Mas a dica que eu dou é que você tem que ser bem maduro. Eu sempre converso com a minha filha sobre isso, apesar dela ser bem jovem, mas eu acho que é importante sim você conversar. E eu sempre digo pra ela que tem que ter pré-requisitos estabelecidos aí pro namoro. Primeiro, né, a pessoa tem que ter um trabalho, né, gente, pra ela já ter uma responsabilidade em outra área da vida dela, para que ela possa sim assumir um compromisso com você. Ela já tem que ter um outro tipo de compromisso, eu penso assim. Então ela tem que ter um trabalho, ela tem que ser cristã que nem você, ela tem que ter temente a Deus, tem que ter a mesma fé que você. Ela tem que ter um padrão de idade semelhante ao seu, porque um disparar de idade, gente, gera muita dificuldade no relacionamento. Se não é algo que Deus projetou, gente, é difícil. Então tome cuidado, veja se realmente é a vontade de Deus. Tome alguns cuidados, assim, né, pessoal? Eu digo, tem várias coisas que a gente tem que observar.
Então não observe isso só no outro também, observe em você. Você já estudou? Você cumpre com seus compromissos na igreja? Como é a sua vida de responsabilidade? Você está pronto para uma responsabilidade como o namoro? Então pense bem. Então eu acho que não vou dizer para você que tem aí um momento ideal, mas a maturidade é fundamental, certo? Número 13, pessoal, namoro à distância dá certo? Bom, gente, aí vai muito da questão também de maturidade. Eu acho que se você é maduro o suficiente para o período de namoro, sim, pode dar certo. Mas aí tudo você tem que ver conforme o seu grau de maturidade da pessoa que você está se relacionando. E eu particularmente acho que não dá muito certo, pessoal, porque o namoro é pra você conhecer a pessoa. E se você não tem muito contato com ela no dia a dia, na igreja, é um pouco difícil de conhecer. Então vai muito de você e da pessoa, tá? Qual é o segredo para a pureza sexual no namoro? Como eu já falei aqui no vídeo, o segredo é evitar as tentações, né, pessoal? O namoro não é um período aí para você andar se amassando, como a gente diz, né? É um período para você conhecer, sim, a pessoa, mas, assim, o caráter, a personalidade, a vida cristã dela e outras coisas que é essenciais para o casamento. Claro que você vai sentir atração física por essa pessoa, e aí você tem que vigiar nisso, manter um pouquinho aí do respeito, da santidade e tudo mais, né? E tentar se guardar até o casamento, porque você vai colher frutos dessa espera, porque no casamento, né, Deus vai abençoar você muito mais se você conseguiu se guardar aí no período de namoro, amém? Pergunta número 15, gente, qual a diferença entre paixão e amor? E essa pergunta é bem importante também. Paixão, gente, é uma coisa da carne, da pele, bem o contato físico, aquela coisa mais carnal, e ela passa com o tempo, então cuidado. Você não pode casar com alguém que você está apaixonado, porque não vai dar certo. Vai chegar um momento que a paixão vai terminar e não vai restar nada para você continuar um relacionamento com essa pessoa, então muito cuidado. Amor, gente, é algo que é extremamente importante e especial. Você vai sim ter atração física por essa pessoa, mas não vai ser o que vai bastar para você. A presença dela, o caráter dela, o carinho dela vai falar muito mais alto que a aparência ou que a questão física. Então o amor, ele é eterno, gente, ele dura para sempre, ele não acaba. Mesmo com dificuldade, mesmo com momentos ruins, o amor permanece para sempre. Então essa é a diferença que faz aí no namoro, noivado e casamento cristão. Peça para Deus algo que vai durar para sempre, não algo que vai passar com o tempo. Então saiba reconhecer e discernir aí a diferença entre amor e paixão. Pergunta número 16. Existe alma gêmea? Deus predestinou alguém pra mim? Gente, eu acredito sim nisso, tá? Eu vivi uma história assim, vivo até hoje com o meu esposo. Acho que não teria outra pessoa pra mim. Deus separou ele pra mim e eu pra ele. Então eu acredito sim que Deus tem alguém especial para nós, e basta a gente querer ouvir a voz de Deus e escolher aquilo que Deus decretou para nós, não o que eu e você queremos, né? Porque nós não sabemos escolher, a Bíblia já fala sobre isso, nós não sabemos nem como pedir e Deus faz as escolhas perfeitas. Então, se você deixar e permitir que o Senhor escolha por você, pode ter certeza que Ele vai trazer aquela pessoa que foi feita para você. Pergunta 17, gente, qual o tempo ideal entre namoro, noivado e casamento? Bom, gente, aí vai muito também da pessoa, da família, do contexto que vocês vivem, mas a dica que eu dou é que esse período não seja muito longo, não ultrapasse 2, 3 anos, porque a tentação da carne é real, né, gente? Você ama aquela pessoa, você quer ter contato físico com ela, isso é uma verdade, não vamos aqui mentir, né? Isso é fato, é real. Então, para que você não caia em pecado, para que você não cometa ali, né, de sair da vontade de Deus, né, de se desviar do plano perfeito do Senhor, não demore muito, não faça esse período ser muito longo, porque você vai lutar, tá bom? Tá aí 18, gente, qual a idade correta pro namoro? E daí entra também a questão da maturidade. Esse vídeo eu tô falando só de maturidade, né, gente?
Então, vai muito aí da sua família, o que você aprendeu. Eu, como já disse, não acho legal namorar muito cedo, porque você não tem maturidade, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai ter que aprender com os erros, e isso dói, isso machuca, isso gera cicatrizes. Então espere o tempo certo aí, a idade adequada, onde você vai poder namorar, noivar e casar e estar no centro da vontade de Deus, amém? Pergunta 19, gente, pergunta aí 19, como eu faço para superar a rejeição? Bom, tô gostando lá do rapaz, né, eu tô gostando da menina e tentei me aproximar e levei um não, né, o famoso fora, né, gente? Já saiba a partir daí que não é aí a vontade de Deus para você. Porque quando é a vontade de Deus, é algo recíproco, é algo que você vai sentir e a pessoa também. Então, se a pessoa não tá sentindo, não insista, porque já é um sinal do Senhor para você que isso não vai dar certo. Então, não se humilhe, não se menospreze, você é príncipe e princesa do Rei Jesus, então não precisa aí estar se arrastando ou correndo atrás, como a gente costuma dizer, de alguém que não quer você, porque Deus vai te dar alguém que ame você, que queira você e que a sua companhia seja perfeita. Então, ore a Deus para superar esse momento aí, que não é legal, né, ser rejeitado, ninguém gosta, mas ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai apresentar para você a pessoa certa. Última pergunta então, gente, pergunta número 20, o que eu devo procurar para um namoro cristão? Vou dar algumas dicas para você. Alguém que sirva a Deus com a mesma empolgação que você, que ame a Deus e a sua palavra, alguém que seja trabalhador, esforçado, porque para um casamento feliz também isso é importante, que a pessoa seja disposta, trabalhadora, conquiste as coisas com você. Procure alguém aí que seja bem legal com você, que te trate bem, que te respeite, que tenha um carinho e uma amizade concreta com você, que respeite os seus gostos, as suas qualidades, alguém que não tente mudar você, que queira que você seja outra pessoa para agradar ela. Isso não é amor. Amor é a gente amar a pessoa com os defeitos e as qualidades que ela tem, e isso ser suficiente para fazer a gente feliz. Então não pegue alguém aí que queira mudar você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque já é uma prova que essa pessoa não ama você. Então essas são as dicas aí, os requisitos para um namoro cristão. Alguém que tenha maturidade, aí falando novamente da maturidade, alguém que respeite você, alguém que respeite os princípios bíblicos, de saber esperar o momento certo para cada coisa, respeite a sua pureza, respeite a sua santidade, alguém que ame a oração, alguém que queira pagar um preço em oração por você para conquistar as coisas ao longo da vida, e alguém que, principalmente, né, o principal de tudo, que ame você de todo o coração e que queira sempre o melhor para você. Bom, galera, esse foi o vídeo, então, aí da tag Namoro Cristão a pedido dos meus jovens e adolescentes aí. Um beijo pra vocês, meus amados e amadas. Eu tenho testemunhos lindos, gente, de namoro cristão no meio da minha mocidade, que foi pautado pela oração, pelo joelho, pelo propósito, pela leitura da palavra, e deu super certo. E hoje eles são uma bênção, um exemplo para qualquer jovem aí. Sei que Deus vai honrar eles aí com um casamento abençoado. E quando o namoro é de Deus, gente, todo mundo se alegra, todo mundo fica feliz por você, todo mundo tá torcendo que o casamento dê certo, que Deus abra as portas. Então, se tá todo mundo contra, se tá todo mundo dizendo que não tá legal, preste atenção, porque são pessoas que amam você e estão tentando alertar você para uma vida infeliz no futuro. Então não pense que é implicância, que é isso, que é aquilo, mas dê atenção para esses avisos aí que o Senhor manda para você através dessas pessoas que amam você. E você aí que tá num namoro abençoado, cristão, pautado por santidade, desejo que Deus abençoe cada vez mais e que você chegue ao casamento aí muito feliz. Deixe o seu testemunho aqui no vídeo para mim sobre namoro cristão, para que eu possa aconselhar aí os meus jovens também e dividir com eles experiências sobre isso. E deixo um super beijo aí para vocês do canal, pessoal, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E não esqueça que Jesus te ama. Beijo!